Shalom, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Alves e eu falo da Bíblia de acordo com o seu contexto original. Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês um pouquinho diferente. Hoje a gente vai sentar como se nós estivéssemos tomando um café juntos e nós vamos analisar um debate que aconteceu aqui no YouTube entre católico e evangélicos. Saibam que todo posicionamento que eu vou ter com relação a este debate é comparando com a Bíblia de acordo com o seu contexto original, a cronologia, a história, a arqueologia. Eu sempre vou colocar esses pontos na frente. Eu não vou trazer a minha opinião aqui como uma verdade absoluta. E vou trazer também as incoerências que podem acontecer no meio da fé. Mas eu quero que você saiba que sempre que eu trago o meu posicionamento aqui, isso não é um ataque às religiões, não é um ataque à fé de ninguém, muito menos um ataque a alguma pessoa, não mesmo. O meu posicionamento aqui é colocar a Bíblia dentro do seu contexto original e apontar as incongruências que muitas vezes acabam acontecendo dentro das igrejas. E eu achei bem interessante quando esse tema apareceu, católico versus evangélicos, porque eu não sou católica e eu também não sou evangélica. Eu já fiz parte do cristianismo, mas eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não sou mais cristã, e não é porque eu não sou mais cristã que eu não respeito os cristãos e não respeito a fé cristã. O que eu faço aqui é apontar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido de acordo com os escritos hebraicos. Então hoje a gente vai fazer uma análise juntos e eu quero que, assim como eu coloco o meu posicionamento, você também faça parte disso e coloque o seu posicionamento aqui nos comentários, porque juntos, trocando ideias como pessoas evoluídas e maduras, a gente pode chegar num senso comum. E isso é bem interessante. E eu acho muito legal esses debates que têm acontecido, porque tem aberto muito a mente da gente, né? E é muito bom você, se não viu nenhum desses debates, é importante ver. Um ponto que eu quero deixar aqui é que quando você é torcedor de algo, por mais que os fatos apontem que você pode estar errado, se você é um torcedor, você não vai mudar de time. Isso é fato. Agora, se você tem maturidade, está em busca da verdade, está em busca de conhecimento, você pode abrir a sua mente. E é isso que eu sempre procuro trazer aqui. É algo que eu busco também constantemente, é o conhecimento, e é o conhecimento que eu trago aqui para as pessoas. O meu objetivo, eu quero que você saiba, não é te converter, eu não quero te levar para nenhuma religião, eu não quero fazer com que você siga alguma coisa, eu quero trazer o conhecimento. Porque o conhecimento, quando você tem, você tira suas próprias conclusões. E eu acho que isso é o mais importante. A fé, eu não discuto, eu não debato. Se você diz assim, eu acredito nisso por fé e não por fatos, você sempre será respeitado. Agora, quando você diz, eu acredito nisso por causa dos fatos, a gente verifica os fatos, coloca na mesa e debate sobre eles, se eles fazem ou não fazem sentido. E é isso que eu faço aqui. Eu trago os fatos e você analisa por você mesmo e tira suas próprias conclusões. Então vamos ao debate de hoje, vamos ver esse debate que aconteceu entre um católico versus evangélicos. Esse é um debate que é um debate longo. Eu não vou prometer que eu vou colocar ele todo aqui com mais a minha análise sobre ele, porque pode ficar muito extenso o vídeo. Então eu vou procurar focar nos pontos mais importantes. Mas vamos ver esse debate juntos e vamos ver a que conclusões a gente pode chegar. Vamos acabar também com esse negócio assim de não, vou mostrar no grego, porque quem tá assistindo em casa não fala grego, não vai saber o que você tá dizendo é verdade. Eu falo hebraico fluente, fiz a minha faculdade em hebraico. Somos dois, eu também falo. Então, maravilha. Muito bom dia. Perguntou onde na Bíblia está falando que a Bíblia é a única autoridade. Isso. Eu quero devolver a pergunta. Onde está falando que não é a única verdade? Não, hoje... eu posso te mostrar isso, tá? Mas Certo. hoje não é o dia de vocês de novo virem aqui fazer um monte de pergunta pra católica, é hora da gente perguntar. Então posso- Onde tá? Protestante. É, porque liturgia são coisas, fundamentos são outros, né? Todos aqui. Eu vou parar aqui um pouquinho porque eu conheço esse rapaz. Ele estava um pouquinho diferente há uns anos atrás, há um tempo atrás, eu não sei te dizer quanto tempo, ele fez vídeos meus, ele fala da religião católica
e ele fez vídeos meus no Instagram. Os vídeos foram derrubados porque eu denunciei os vídeos, porque ele estava usando a minha imagem sem autorização, mas foram vídeos bem quinta série, sabe aqueles vídeos onde a pessoa debocha das suas roupas, do seu cenário, não fala nada com nada e fica fazendo gracinha na internet? Ele fez isso. Eu não devo nenhum tipo de respeito a essa pessoa, porque eu não dou a outra face, que fique claro. Mas a gente vai analisar aqui, se ele for respeitoso com as pessoas, eu vou procurar ser respeitosa com ele, vou procurar, mas não vou prometer porque esse rapaz foi bem desrespeitoso comigo há um tempo atrás, mas vamos seguir em frente aqui. A informação é, a Bíblia não diz que só a Bíblia é autoridade infalível de fé. Como é que é seu nome? Diego Sofrite Cardoso, Prazer, Diego. sou professor de filosofia, de ensino religioso, fiz mestrado pela FRJ também e vim tentar pensar um pouquinho sobre a questão da Bíblia ser ou não. Qual que é a sua denominação? Eu sou um desigrejado, Desigrejado. tá? Depois, se a pauta surgir, a gente pode tentar entrar um pouquinho sobre isso, tá? Vou começar concordando com a sentença, mas vou tentar mostrar que a conclusão que provavelmente vai sair daí não se sustenta. Por quê? Porque a ideia é que, provavelmente, se eu entendo que a Bíblia ela não se vê como autoridade infalível da fé, de fato ela não se vê. Ela não se vê como a única autoridade infalível de fé. Sim, porque, como a Bíblia ela é um livro composto por livros, ela acaba que ela não se autorreferencia. E aí, nesse sentido, se eu for expandir para outras... Não é certo dizer que ela não se autorreferencia, porque, inclusive, a Bíblia é um dos livros, de coletâneas de livros, que mais se citam entre si. Então, ela fala o tempo inteiro sobre ela. Mas ela não diz que só ela tem toda a autoridade. Por exemplo, se a gente for para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 15, nós temos aqui: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, doutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Porque a gente tem a escritura citando a escritura e dizendo que já tem gente interpretando mal a ela. Sim. Ela não diz que é a única autoridade, mas já dá até aqui uma dica de que é necessário alguém para interpretar. Sim, mas aí o que acontece? Se a gente abre para itens fora da Bíblia como autoridade para o cristianismo, a gente vai acabar caindo ou na tradição, Sim. ou no magistério. Ou nos dois, né? Ou nos livros dos coaches pastores, como autoridade. Então, assim, isso é bem complicado, né? Os dois. E aí, qual é o problema? A própria tradição, em algum sentido, não delimita por ela mesma onde ela começa e onde ela termina. Ela também não tem uma autorreferência. A tradição também não, verdade. Vou dar um exemplo simples. Santo Agostinho, e aí estou chamando de santo em respeito ao catolicismo. Santo Agostinho, de certa forma, cristianizou Platão e São Tomás de Aquino, de certa forma, cristianizou Aristóteles. E eu não posso assumir que eles dois fazem parte da tradição, porque eles são pagãos e estão antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Mas você só não pode esquecer que o seu som ressoa e se espalha em toda a terra. São Paulo diz pra gente que os pagãos, isso é no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele diz que os pagãos não têm uma desculpa por não ter ouvido o evangelho, porque dentro do seu coração eles já tinham, de alguma forma, o som de Deus. Então, o fato da igreja trazer coisas que vieram antes de Cristo ou existiam ali fora da cultura judaica, isso não quer dizer que aquilo esteja errado, porque todos nós viemos de Adão e Eva, e Deus fez alianças com Adão e Eva, com Abel, com Davi, com Moisés, né? Então tem vários níveis assim de aliança até chegar a Jesus Cristo. Mas a gente não pode dizer que tudo que está fora da igreja ou fora da Bíblia não tem fundamento nenhum, porque nós sabemos que tem muita verdade espalhada por aí que a gente pode usar. Assim como os hebreus, quando saíram do Egito, usaram aquele espólio, né, que vinha o ouro que tinha lá no Egito para fazer a Arca da Aliança. Então a gente pode usar as coisas boas das outras culturas e trazer para dentro. O meu único ponto é que assim, a tradição ela acaba se perdendo no sentido de que não fica claro o que faz parte da tradição e o que não faz. É por isso que é necessário o magistério. Como é que é o seu nome? Meu nome é Matheus. Prazer conhecê-lo, Matheus. De qual denominação? Sou da Assembleia de Deus. Tudo bom, Ariel? Tudo ótimo. Então, eu discordo de você que eu quero colocar aqui alguns pontos. Primeiro de tudo, a própria patrística vai estar falando acerca do favorecimento das escrituras. Por É exemplo, engraçado você trazer a patrística, porque a grande afirmação protestante contra a igreja é que só a Bíblia é autoridade infalível de fé. Então eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só ela é autoridade de fé. calma aí, eu vou mostrar, só um instante. Mas você está precisando recorrer a outra autoridade para falar da Bíblia. Mas antes eu vou citar os patriarcas para depois ir para a Bíblia. Esse é o meu ponto, certinho? Tudo bem, mas o fato de você ter que falar da patrística já prova que não tem como sustentar que a Bíblia sozinha é autoridade de fé. Não. Por que você está trazendo então? Porque eu quero comprovar na própria questão essa coisa. Mas vamos lá. Eu queria inverter hoje o jogo, porque eu nasci numa cidade que é a maior concentração de igrejas protestantes, que é São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro.
E desde pequeno eu estudei no colégio batista. E sempre fui questionado o tempo inteiro ali, onde está na Bíblia isso, onde está na Bíblia aquilo, e os protestantes sempre fogem para outro tema. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só a Bíblia é autoridade. Então, Sempre é uma tentativa de atacar a Igreja Católica. Eu queria que vocês fundamentassem a própria posição. tudo bem. Então eu vou pra Bíblia, tudo bom? Tudo bem. Ele tá dizendo que é sempre uma vontade de atacar a Igreja Católica, mas o rapaz estava trazendo conhecimento da Igreja Católica para rebater ele. E ele estava querendo, ele provavelmente sabe o que está escrito e provavelmente está querendo fugir dessa questão. Mas vamos falar aqui rapidamente sobre o que os pais da Igreja Cristã falaram. Atanásio de Alexandria, em suas cartas festais, ele afirmou que as Escrituras são fonte de salvação e que nelas é proclamada a doutrina da piedade. Ele instruiu que nada deveria ser adicionado ou subtraído delas. Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses, ele ensinou que não se deve entregar nem mesmo um pormenor sobre os divinos e santos mistérios da fé, sem as sagradas Escrituras. Agostinho de Hipona, em Cartas a Jerônimo e a outros, ele falou que apenas aos livros da Escritura ele aprendera a dedicar tal reverência, de modo a acreditar que nenhum de seus autores errou. Embora respeitasse a tradição, ele colocava a Bíblia acima de escritos de bispos e de concílios. Gregório afirmou que a Escritura deve ser o árbitro e que a aprovação recai sobre aquele que se alinha com os escritos bíblicos. Isso não pode ser falado no debate, mas a gente fala aqui. Salmo 139, o verso de número 10 e 11 vai falar assim: como purificará o jovem o teu caminho? Guardando a palavra de Deus, não tradição nem magistério. A palavra de Deus no coração. É bom no, que você... no 105 vai dizer assim... Quando foi escrito esse salmo? Não, Antigo Testamento, tudo bem. Não, tudo bem. Mas nem a Escritura inteira estava escrita aí. Então quando ele fala palavra de Deus, ele não... É porque a palavra de Deus, para o cristão, contém o Novo Testamento. Quando se cita o Salmo e quando você conhece a cultura judaica, que é a cultura do qual foi escrita a palavra de Deus, a gente entende que a palavra é a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. É importante que isso fique claro, porque quando a gente fala, mas isso foi escrito no Antigo Testamento. Toda a palavra de Deus não estava compilada. Mas se toda a palavra de Deus não estava compilada, como é que o salmista disse para seguir a palavra de Deus? É porque já tinha. É porque era a Torá. Sempre foi considerada a Torá, a palavra que Deus entregou a Moisés. Mas o cristianismo não aceita isso. Vamos continuar vendo aqui. Não quer dizer exatamente palavra escrita, mas são aquelas tradições que eles receberam de Moisés. Até porque... Moisés... As tradições recebidas de Moisés. Isso é bem interessante o que o Ariel colocou, porque as tradições recebidas de Moisés são a Torá oral, a tradição judaica. Não existia patrística, não existia o magistrado, e isso veio posterior. 325 anos após a morte, após Jesus Cristo, né? 200 e tal anos após a morte dele. Então, quando cita magistrado e patrística, foi uma invenção posterior. É uma tradição posterior, porque quando a Bíblia fala de tradição, inclusive, quando o Novo Testamento fala de tradição, está falando da tradição judaica, não está falando de uma invenção nova, porque tradição não é uma novidade, tradição é algo que já existe. Então, quando se fala de tradição no Novo Testamento, a gente tem que olhar para quem estava escrevendo, quem era aquela pessoa e para quem ele estava falando. Era um judeu falando para judeus. Então, está falando do quê? Da tradição judaica. Mas vamos seguir aqui. Por exemplo, teve um tempo em que não existia língua hebraica. As pessoas não falavam hebraico ainda. Sim, mas ali foi escrito ou não? Escrever. Foi escrita muito depois, isso, século V a.C. Mas se está escrito, está citado, não está? Tudo bem, mas a palavra... Para pensar comigo. Ó. A palavra, o que eu estou te falando aqui é uma palavra? Sim, é uma palavra dita. E não está escrita. Mas uma coisa é uma palavra dita e uma palavra escrita. Mas aí está dizendo palavra escrita? Tá querendo dizer também a palavra escrita. Não, onde está escrito isso? Não está escrito isso. Vamos lá pelo exemplo. Você trouxe um versículo, deixa eu trazer outro para você então, que é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. São Paulo diz o seguinte, e esse é um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento. Ficai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha que legal. O Ariel traz algo, mas traz fora do contexto, né? Porque Paulo, que era um judeu e que para os cristãos era um doutor da lei, Paulo está falando da tradição. Que tradição que ele está falando? Da tradição judaica. Que palavra que ele está falando? Da palavra que já estava escrita, porque o Novo Testamento não estava nem compilado ainda. O Novo Testamento foi compilado no Edito de Milão. Então a gente não pode olhar como palavra algo que não tinha nem sido considerado como palavra ainda. O que era considerado como palavra para quem escreveu Tessalonicenses? A Torá.
Ou seja, tanto o escrito quanto o falado é palavra de Deus. Não tem um versículo na Bíblia que diga que é só... Excelente, Ariel. Tanto escrito como falado. Tradição é a Torá oral e a Torá escrita. Muito bem. o que está escrito. Mas a partir do momento que você segue a palavra, se torna uma tradição. Veja aí que diz também Marcos 17. São Paulo diz para seguir as tradições que foram ensinadas Mas, pelos apóstolos. Marcos 7 vai dizer assim lá a partir do... Tradição judaica. Lembrar de fazer isso. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é quando algo já existe e aí eu invento algo novo para enxertar naquilo que já existe. Foi isso que o cristianismo fez. Como é que é o seu nome? Boa tarde, Ariel. Prazer. Eu sou Diego Fernandes, sou teólogo. A sua afirmação eu discordo. De qual denominação você é? Denominação não importa. Eu sou... Não, denominação não importa. Ok. O que importa é o ponto. Eu sou teólogo e eu estou aqui para defender que a sua afirmação está errada pelo próprio princípio escriturístico. Primeiro, se falarmos teologicamente, a própria função das escrituras é a revelação de quem Deus é. E se nós olharmos a Epístola Paulina a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, segunda epístola, Paulo vai chamar as escrituras de teotópicos, ou seja, é o único livro ou é a única palavra que é inspirada direta por Deus. Isso lhe garante um caráter singular, ao qual a tradição nunca teve. Sabe o que eu acho interessante? É que são dois cristãos debatendo sobre aquilo que eles acreditam. Numa coisa o Ariel tem razão, ele é católico. E eu não estou puxando assado para o catolicismo aqui, mas todo cristão segue aquilo que a Igreja Católica compilou como sagrado. Então, se eu for contra a Igreja Católica, eu estou indo contra aquilo que a própria Igreja Católica selecionou como sagrado. Ah, não, mas tem o Lutero. Lutero fez um outro cânon com outros livros e tal. Tá, só não tem Judite, não tem Macabeus, mas no resto tudo tá igual. E Lutero veio do catolicismo. Ele era contra as indulgências, mas ele veio do catolicismo e ele trouxe muita coisa do catolicismo. E quando a gente olha para Lutero, Lutero não se voltou para aquilo que era original. Inclusive, Lutero era antissemita. Quem sabe... Quem já pesquisou sobre a história de Lutero sabe que ele escreveu uma tese que foi compilada num livro, tem 20 e poucas páginas, Os Judeus e Suas Mentiras. Esse livro que Lutero escreveu, esse livro ele foi utilizado por Hitler posteriormente, era o livro de cabeceira de Hitler, para matar e perseguir os judeus. Então Lutero... ele teve uma parte muito importante no antissemitismo e no crescimento do antissemitismo. Então dizer que Lutero se voltou para o original é a maior mentira que existe. Lutero só continuou aquilo que a Igreja Católica já estava fazendo, né? Ocidentalizar os escritos judaicos. Você poderia, na sua fala, mostrar para nós, em algum momento, a tradição tendo esse caráter de inspiração. Eu acabei de mostrar agora, 2 Tessalonicenses 2,15. São Paulo diz para eles seguirem as tradições. E outra coisa, eu estou usando aqui, para não dizer que é a minha tradução, uma Bíblia protestante. Muito legal, ele trouxe uma Bíblia protestante. Eu vi que na mesa dele também tem um Tanar, que é hebraico-português, que é uma tradução judaica. Isso é muito legal da parte do Ariel, e eu vou dizer para vocês porque ele não está alienado ao sistema católico para trazer a defesa dele. Mas vamos e viemos, quando se fala de Bíblia cristã, sendo protestante ou não, é a Bíblia católica e a gente não pode fugir disso. A Bíblia Almeida é corrigida e revisada. Ou seja, tradições que devem ser seguidas porque são ditas pelos apóstolos. O texto que você está referindo é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Sim. Esse texto ele referenda não tradições posteriores, tradições apostólicas que foi passada para uma comunidade específica que não tem um conceito de universal. Você pode apontar uma tradição universal no primeiro século. Você trouxe aqui 2 Tessalonicenses, Tradições apostólicas. Que tradições apostólicas se os apóstolos eram 12, depois veio Paulo, né, por uma visão isolada, diz que conheceu a Jesus, que na verdade Paulo nunca conheceu Jesus. E que tradição é essa que eles estavam vivendo ali no primeiro século? Tradição é algo que já vem anterior, é algo que você já segue de geração pós geração, não é algo inventado. Então, quando se fala tradição, não, estou falando aqui, os novos ensinos que se tornarão tradição. Aí é uma coisa. Quando se fala de algo que já existe, de geração pós geração, eles estão falando das tradições judaicas, gente.
Timóteo, capítulo 3, 3,16. versículo 16. E ele diz que toda escritura é útil para ensinar, argumentar e corrigir. Cadê a tradição Ou aí? seja, o que São Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses não é só para a comunidade tessalônica, é para todos nós. E por que as mulheres na missa não usam véu, então? Porque Paulo fala para Coríntios para as mulheres usarem o véu. Isso é uma questão cultural. Então, Paulo trabalha questões culturais. Outra coisa, o texto que Não, você peraí, citou, você está dizendo que ele seguia as o tradições texto- que ele ensinou, é uma questão cultural ele de trabalhou Tessalônica? questões culturais. Ele trabalhou com questões culturais de Coríntios. Por que as mulheres não usam véu na igreja católica? Essa é uma questão cultural? Por que não Essa usam é véu uma na igreja questão católica? cultural? A carta aos Tessalonicenses é uma questão cultural. Eles estavam discutindo acerca de quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltava. Era um problema teológico e cultural pertinente àquela Seguir as denominação. tradições. Paulo fez muitas viagens, isso é inegável. E ele falava para as comunidades locais. Ele dava orientações para aquelas comunidades, isso a gente sabe. Isso nesse ponto o evangélico tem razão. Ensinadas Não pelos era- apóstolos não são era- só... Não, eu vou até mostrar mais uma para você aqui, ó. Agora responde uma coisa para mim. Se Paulo diz que as escrituras é artios do grego, isso é suficiente, plena para completar o momento da boa obra, se as escrituras já Não é diz que é plena... suficiente. Me mostra na Bíblia que é... Artios, abre aí 2 Timóteo Tá aqui, ó. 3,16. Não diz que é o texto suficiente. grego diz que ela é artio, plena, capaz. Você que está em casa, pesquisa Bem. aí se diz ou não diz que ela é artios do grego, plena, capaz. Segundo Timóteo, Por que o que é pleno não precisa de uma muleta para ajudá-lo, Ariel? é a palavra de Deus que é plena, mas não só a escritura. O texto de Isso era uma carta enviada a uma comunidade. E Paulo não pensava que as suas cartas iam virar a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer que o único cristão que existiu, ele morreu na cruz, porque hoje o que existe não é cristianismo, é paulinismo. Porque é os ensinos de Paulo que são seguidos pelos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos. Agora, quando você vai nos escritos de Paulo, que ele estava escrevendo uma carta para uma comunidade, ele não estava escrevendo um livro doutrinário, ele estava escrevendo uma carta para uma comunidade e estava dizendo: toda escritura é válida, toda escritura considerada escritura naquela época. E o que era considerado escritura naquela época era a Torá. E o que ocorre muito é esse erro, né? Esse anacronismo. As pessoas, elas pegam o que veio depois e tentam colocar lá no primeiro século. E isso não existe, tá, gente? Não existia Novo Testamento no primeiro século. Vamos trazer. Leia, Segundo Ariel. Timóteo 3,16. 3,16. Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente... Calma. Escritura? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Exomanai no grego e artios no grego, Não, mas- que dá a ideia de Peraí, plena, completa. Eles estão discutindo que toda escritura é válida, mas olha só que interessante. Dois cristãos discutindo, um sobre a tradição e o outro sobre a validação das escrituras, mas eles estão falando de Novo Testamento. Porque quando se fala de escritura naquela época, eles estavam falando, na verdade, da Torá. Da Torá, que é coisa que o cristão anula completamente. O cristão diz: isso é velho, isso é antigo, isso foi para o povo judeu, isso já não vale mais. Ah, guardar o sábado? Não. Ou vamos guardar o domingo, ou todo dia é dia de Deus, todo dia a gente pode guardar o dia do Senhor, que é o que o evangélico geralmente faz. Mas eles estão discutindo algo que veio depois. É um anacronismo, é um erro de cronologia. Porque eu não posso colocar no passado aquilo que só veio 300 anos depois. Primeiro, vamos acabar também com esse negócio assim de não, vou mostrar no grego, porque quem está assistindo em casa não fala grego, não vai saber que você está dizendo é verdade. Eu falo hebraico fluente, fiz a minha faculdade em hebraico. Somos dois, eu também falo. Então, maravilha. Eis aí, Legal. da Beri Vritz. Ainda da vídeo. Muito bom. Odeia. Então, o que nós sabemos? Que sempre que você pega algum texto Bom. que tá lá no original, você traduz para o português, tá muito parecido com o original. Isso aí é uma besteira. Nós não vemos aqui de um diálogo acadêmico. popular. Isso que você está falando é um diálogo popular. É um Você não diálogo está falando com a pessoa Desculpa. popular. Eu vou discordar um pouquinho do Ariel aqui, porque quando ele tem razão, mas eu não concordo 100% com a fala dele. Porque é importante, sim, a gente falar na linguagem popular, mas também é importante a gente trazer a informação dentro do seu contexto original ou próximo daquilo que foi original, porque a gente sabe que a escritura é cópia da cópia. Então, a gente procura trazer a palavra mais correta possível, a tradução mais correta possível, para trazer o entendimento correto. Pelo contrário, é para facilitar o entendimento do outro lado. Então, quando o evangélico está falando ali que a palavra no grego, ele traz a tradução. Então, ele traz o entendimento. 30 contra 1 Você não é vê, diálogo você vê, popular. não tem 30 sentado aqui. É Tem um 19 por vez. contra 1, não é? Se tivesse 5, era 1 por vez. Eles chegaram a uma discussão ali que nem vale a pena. 30-19 não interessa. Como é que é o seu nome? Luísa, Luísa, de qual denominação? também não quero citar a denominação. Tudo bem. O texto que eu ia citar, que é 2 Timóteo 3,16, você já
Por que os evangélicos têm vergonha de citar a denominação? Será que é porque existem mais de 6.000 igrejas evangélicas espalhadas no Brasil e há uma confusão de igreja? Uma não entra de acordo com a outra, uma fala reteté, labachúria, outra rodopia, enfim. É complicado, né? Tem a que batiza mortos, tem a que fazem casamentos celestiais, tem vários tipos de igreja cristãs que trazem muita confusão. Obviamente, com essa informação, o Ariel poderia utilizar as incongruências da igreja evangélica da pessoa para rebater ela. Nesse sentido, ela foi inteligente de não falar a igreja, mas isso também já é uma prova de que ela não pode falar qual é a igreja, qual é a denominação, porque ela sabe que tem alguma incongruência que pode ser rebatida. Citou? E se é útil e para ensino e para repreensão, então é útil para ensino e repreensão dos cristãos. Mas a igreja, ela nunca disse... cristão, Não, a igreja nunca disse que a escritura não é útil para isso, inclusive... Ensino e repreensão dos cristãos. Ela não está levando em consideração que aquilo que foi escrito era de judeu para judeu. A gente usa todos os dias na missa. Na verdade, eu as vim nossas aqui pra te leituras parabenizar, pessoais. porque, tipo assim, você é um cristão, católico raiz, que... Católico é cristão, gente. Quem nunca foi na casa de algum parente, tava lá a Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira e ninguém nunca mais abre. Aí você vai lá, abre um curso de 12 vezes, de R$20, pra pregar a Bíblia, pra ensinar essas pessoas a refutarem. Isso que ela fez foi totalmente errado, porque se ele vende ou não conhecimento, isso é um problema que é dele, ele não tá ali pra falar do curso dele, ele tá ali pra falar, isso eu vou sair em defesa do Ariel, porque ele tá ali pra refutar aquilo que os evangélicos falam, que é incongruente com aquilo que a Igreja Católica ensina. Então ela deveria trazer os argumentos evangélicos dela contra a Igreja Católica e não contra o curso do Ariel. Ela se posicionou de uma maneira totalmente errada e ela colocou todos os cristãos dentro de um saco, ou todos os católicos dentro de um saco, como se católico fosse uma pessoa que deixasse a Bíblia aberta no Salmo 91 e fosse isso. Acontece, mas não é a grande maioria. Tem muitas pessoas que são estudadas. É a mesma coisa que dizer que todo pastor é ladrão ou que todo padre é pedófilo. Eu acho que não tem cabimento uma coisa dessas. Isso é o argumento de quem não tem argumento. Tudo bem? Tudo bom? Seu nome? Prazer, Tamis, eu sou Batista. E Eu primeiramente... estudei numa escola batista, a propósito. Olha que legal, parabéns, uma boa escola. Primeiramente, obrigado pelo elogio, né? Reconhecer a gente como teólogos autorizados, principalmente o Ministério Teológico em cima de uma mulher, pra mim é um privilégio. Bom, você perguntou onde na Bíblia está falando que a Bíblia é a única autoridade. Isso. Eu quero devolver a pergunta. Onde está falando que não é a única autoridade? Não, hoje... eu posso te mostrar isso, tá? Mas Certo. hoje não é o dia de vocês de novo virem aqui fazer um monte de pergunta pra Tá. católica, é hora da gente perguntar. Então, Onde tá? vou explicar pra você. Você sabe então? Quando a gente não tem resposta, a gente devolve com a pergunta, ok, foi o que ela fez, e ele devolveu com não é hora de perguntar. Se a gente está num debate, a gente está aberto tanto para perguntar quanto para responder. Já discordo desse tipo de posicionamento, mas vamos lá, é coisa de quem não tem resposta nenhuma para um nem para outro. Quanto eu, que não se faz teologia em cima de um único versículo. Claro. A gente precisa Sim, sim. observar a revelação para entender. Na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, tem diversos textos falando da corrupção do coração do homem. Sim. Diversos textos. O que mais me motiva a acreditar que essa é a palavra de Deus é porque Deus é imutável. E na revelação da história nós vemos que essa palavra não mudou. Agora a tradição... O evangélico dizendo que a palavra não mudou quando convém. Porque quando não convém, ele diz que Deus mudou de ideia, né? Deus não aceitava sacrifício humano e passou a aceitar. Deus não mudou a questão do dízimo porque o pastor tem que enriquecer. Mas o sábado não precisa mais ser guardado. Então, eles podem comer carne com sangue. Eles não seguem nem o que Paulo disse, mas vamos lá. Mudou várias vezes. O Isso não é verdade, isso não é homem verdade. é imutável. E aí, Não, olha só. só rapidinho, deixa eu só terminar meu argumento. Aí, se você diz pra mim que tem uma autoridade maior do que a própria palavra e que essa Não é autoridade maior do que a própria palavra. tão autoritária, tão, sei lá... Ele não falou que é maior. Importante quanto? A tradição oral é tão importante quanto a Sagrada Se você Escritura. disser que equivale. você coloca em posição de igualdade o coração do homem, porque a tradição oral vem do coração do homem, vem do homem, certo? Não, Você coloca, a tradição então, oral ela tá dos na Bíblia? apóstolos tem dois tipos de tradição. A gente tem que separar aqui. Tradições eclesiásticas, por exemplo, reza em latim, reza em português. Como a gente vai imprimir a Bíblia. Isso é liturgia. Isso é tradição eclesiástica. Certo. Agora, tem uma tradição que é a tradição apostólica, e é essa que São Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses 2,15, que nós devemos seguir. E mais, nosso Senhor Jesus Cristo também diz em Lucas 10,16. Quem tá em casa pega a Bíblia para ver. Quem vos ouve a voz, e ele não fala isso para todo mundo que seguia ele, não. Ele falou isso para os 70 discípulos que ele estava escolhendo junto dos 12 apóstolos. Quem vos ouve a É interessante essa passagem, prestem atenção. voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz é a mim que rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus não deixou nada escrito, não deixou nem a lista do cânon das escrituras. O que ele deixou foi os 12 apóstolos. Diferente
Ele falou para os 12 e falou para os 70, mas nós não temos nenhum registro de quem sucedeu esses 70 e de quem sucedeu esses 12. De Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Tá, Tá então no livro vamos lá. desse. Jesus desce da montanha com o nome de 12 pessoas. Se, sei lá, o Papa hoje declara uma coisa que teologicamente você entende que não é certa, você fica com o Papa ou com a Bíblia? Peraí, você falou que se o Papa diz uma coisa que eu acho que não é certa ou que, ou que contraria a Que Bíblia? biblicamente você entende que não é certo, O que Papa, contraria a Bíblia. o Papa não tem poder, vamos lá, duas coisas. O Papa não Você tem poder fica para com o Papa ou com a contrariar. Bíblia? O Papa não tem Você poder para fica com a contrariar a Bíblia. Bíblia. Espero que Não é o que a Igreja Católica diz, tá? Porque a autoridade papal, além de termos lá nos escritos no Vaticano dizendo que a autoridade do papal ela é infalível e ela não pode ser negada, nós temos também as modificações que a Igreja Católica fez durante os séculos, né? A mudança do mandamento do sábado para o domingo, por exemplo, para o dia do Deus Sol. Se você fica O com a Papa Bíblia, não tem a poder pra Bíblia é contrariar a superior Bíblia. à tradição. Ponto. Você não pode mostrar para mim nenhuma coisa que a igreja faz que contraria as escrituras. Não tem nem... Ai, gente, eu vou discordar do Ariel mais uma vez. Coisas que a igreja faz que contrariam as escrituras. Eu vou falar para vocês com todo respeito aos católicos de hoje. Porque a Igreja Católica, na sua história, fez muitas coisas que contrariavam as escrituras. A Inquisição é a maior prova disso. Que a Igreja Católica matou, torturou, e não só ela, a Igreja Protestante também, porque existiu a Inquisição Protestante. Então a gente não pode apagar isso da história. O que eu vejo hoje é que os católicos, eles evoluíram mais do que os evangélicos. E me perdoem os evangélicos, mas eu preciso falar a verdade. Porque hoje o Papa já reconheceu os erros da Inquisição, os papas, né, já reconheceram os erros da Inquisição, já reconheceram os erros da intolerância religiosa, já reconheceram os erros do preconceito à identidade de gênero, e isso a Igreja Católica evoluiu muito e a Igreja Protestante ainda está engatinhando. Está engatinhando no respeito ao próximo, nos direitos humanos. A Igreja Protestante hoje ela é muito intolerante, a Igreja Católica já evoluiu. A intolerância que existia lá atrás, hoje a gente já não vê, né, por parte dos católicos. Inclusive os católicos respeitam outras religiões. A Igreja Protestante, a gente vê aí notícia para todo lado, de pastor que invade terreiro de macumba para destruir santo, pastor que quebra os santos da Igreja Católica, e a gente não vê isso por parte dos católicos. Então, nesse sentido, os católicos já evoluíram muito, mas isso não significa que a Igreja Católica, na sua história, não tenha feito coisas horrendas contra a humanidade. Tem certeza? Tem certeza. Meu Deus, que mundo Tem você certeza. vive, cara! Eu vivo no mundo real dos Vamos lá. estudos e da Vamos lá, obediência. olha que interessante. Você leu, lê pra mim de novo, por favor, 2 Timóteo 3, 16, 17. Segundo Timóteo 3,16, Você já toda a leu? escritura é Lê o útil para finalzinho lá, ó. argumentar, para que o homem seja perfeito na Para vida que de o Deus. homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Isso. Quem prepara o homem é a própria palavra de Deus. Se quem prepara o homem é a própria palavra de Deus, não tem autoridade maior do que a própria palavra de Deus. O capítulo porque ela anterior de Timóteo, ele fala que a continência e seguir a lei torna o homem útil para toda boa obra também. Vamos Vamos lá só em fazer a Marcos, moral. ó. Marcos fala, vocês negligenciam os mandamentos de acabou, Deus e meu. se apegam às tradições de homens. Já acabou. Ah, que pena. Mas enfim, é isso. Argumentou Obrigada. bem. Minha segunda afirmação é: o vinho que Jesus bebia tinha álcool. Calma, gente. Calma, a gente não briga tanto assim entre nós. Olá, tudo bem? Tudo Sou bem? Como é que é seu nome? Barros, Mariana. sou compositora, ministra de louvor e evangelista. De qual denominação? Da protestante. Protestante. É, porque liturgias são coisas, fundamentos são outros, Entendi. né? Todos aqui oramos em nome de Jesus. Uns acreditam que tatuagem é pecado, uns acreditam que brinco é pecado, mas isso não é fundamento. Mas Isso é é apenas uma Por liturgia. isso é importante saber qual é a denominação, né? A nossa denominação é a Porque protestante, tem né? gente que Quando você acha- fala da gente, você coloca a gente no protestantismo. Então a gente é protestante. Todo mas mundo é a denominação tem gente que protestante. falou sobre a tatuagem. Tem protestante que acha que quem faz tatuagem vai pro inferno. Isso é uma Conheço gente que liturgia, diz são regras. Então- assim como Pedro Não, e mas Paulo espera, brigavam, ele acha que vai pro assim inferno. como Paulo É uma dizia, coisa pesada. irmão, você quer comer carne? Coma. Se você não quer comer carne, não coma. Mas faça para a glória de Deus. Ou seja, são liturgias. Mas a unidade O Ariel tem razão nisso que ele está falando. Dentro do protestantismo, tem muitos ensinos que são divergentes um do outro. Tem, por exemplo, igreja que veio do protestantismo, que são os adventistas e os mormons, eles acreditam que o café é uma transgressão contra o próprio corpo. Então, eles têm o café como pecado. Dentro do protestantismo, os mormons eles não podem fazer tatuagem.
Já outras igrejas protestantes, como Bola de Neve, pode fazer. Então, ele tem razão nisso. O protestantismo não é um só, ele é muito plural. A igreja cristã em si é muito plural, né? Achar que pra pessoa beber álcool ou fazer tatuagem vai pro Mas inferno é só questão o poder litúrgica. da ceia tá no álcool, senão a gente pode fazer a ceia com uísque se tá no álcool. Não Porque tá o que é o álcool. vinho? O vinho nada mais é que Isso demonstra uma ignorância, porque a gente não pode dizer que a ceia pode ser feita com uísque quando você não conhece o princípio da ceia, quando você não conhece que tipo de ceia foi feita e não conhece também a tradição judaica, a cultura judaica, que a ceia de Pêssar exige vinho, não exige uísque. é suco de uva integral fermentado. Sim. E qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre Mas todas as coisas e amar o Peraí, próximo como a nós Você mesmos. concorda comigo Se que o Deus vinho nos da deu- ceia era fermentado? Se Deus nos deu... Você concorda? Não tão quanto agora, mas sim, era fermentado. assim não tão quanto Nós agora? temos tecnologia para tirar a fermentação hoje. Se Deus deu sabedoria, tecnologia para Não. A fermentação do vinho, ela se dá pelo tempo. Então, não é tecnologia para tirar, é fermentar por menos tempo. Então, o que acontece? O vinho da época de Jesus, tem vários estudos que falam sobre isso, era considerado vinho novo. É aquele que começa a ser fermentado e já é ingerido. É em torno de 5 a 8% de álcool. Os vinhos hoje vendidos no mercado têm em torno de 11% de teor alcoólico. pessoas tomarem o vinho, sem tomarem o suco de uva sem o álcool, a gente faz o quê? Amar as pessoas. Porque Eu acho que essas quando coisas eu que dou você falou, álcool ó, isso que pro você meu falou irmão que está contraria a passando por escritura. um processo de libertação alcoólatra, Aí é uma como eu pessoa vou que tá dar com um problema álcool diferente. para uma criança de 12 anos? Ou seja, nós falou- continuamos com o elemento você que é o falou que suco de Jesus uva, porque usou o vinho é suco de uva integral. A questão não é o vício aqui. Porque se a gente for parar para pensar, tem pessoas que são viciadas em sexo, então sexo é proibido. Tem pessoas que são viciadas em doce, então o doce é proibido. Tem pessoas que não podem ingerir determinados alimentos, por exemplo, lactose. É proibido para aquela pessoa, mas isso não pode se tornar doutrina. Fermentado. Você falou que ele usou ponto. vinho que não tinha tecnologia, é isso? Na época, Não pra disse tirar? que não tinha tecnologia, mas nós temos tecnologia hoje para tirar Então é melhor o tirar. álcool. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus e amar as pessoas. Sim, sim. O álcool é uma liturgia, que a gente crê que a ceia é uma memória, lembre-se. E deixa eu te perguntar, é tão importante Olha só, assim eu manter a acho- tradição? Por que vocês colocaram a hoxa redondinha? Vocês tinham que partir o pão, Você já viu todo mundo junto. Você já viu um pão ázimo Vocês dos judeus, colocaram- como é? Você já Vocês viu? colocaram... Mas por Você quê? já viu? Mas é tão importante assim o Você já sangue? viu como é Por que o os pão fiéis que não Jesus tomam o usou? sangue de Cristo, já que é tão Olha só, você tá importante? vindo dar um Nisso, o Ariel tem razão. O pão ázimo que ele falou ali é o pão sem fermento. E a hóstia é bonitinha, é redondinha, mas ela é com os mesmos ingredientes do pão sem fermento. O evangélico, o cristão em si, protestante, o que ele faz? Ele pega o pão com fermento para fazer a ceia, o que não faz sentido nenhum. Mas por quê? É por falta de conhecimento. Nós discurso aqui, tomamos não o tá ouvindo sangue o que de eu tô falando. Cristo. Peraí, olha só, você Não, falou 3 minutos direto aqui. Eu não tô te deixa eu falar. convencendo, você trouxe a pauta e eu tô te convencendo. Não, Então você tem que ouvir. quando eu Você faço tem um que argumento ouvir. bom, você tá Mas fugindo quem da disse que é conversa. bom? Você acha Você que não é tá bom? deixando eu Pra falar, gente então, não porque é. você não acha que é Porque bom. você já trouxe a pauta. Quem tem que falar é a gente pra discordar de você. Tem duas coisas pra falar pra você. Primeiro, Salmo O 104, sangue de versículo Cristo 14. é importante. Deixa Por eu que ler só o- o padre pode tomar? Deixa eu ler a escritura. Sendo que todo Deixa eu fazer a leitura da escritura. beberdes Deixa eu fazer a em meu leitura. nome. Salmo 104, versículo 14. Deus fez crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite, o pão que fortalece o seu Cristo coração. nunca... Então, assim, O vinho, inclusive, era usado para as ofertas no templo. Então, ele é, sim, considerado uma bebida, inclusive, sagrada. Quem não pode beber é diferente, como eu falei, quem tem problema não deve ingerir, porque tem problema, mas isso não quer dizer que se torne uma doutrina para as outras pessoas. O que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Cristo bebia vinho, mas nunca se embriagou. Com O que a certeza, eu Bíblia, acredito, o eu que a concordo. Bíblia diz é sobre a embriaguez. Então, é o excesso. Exato. Você pode tomar um vinho. eu achei interessante o que você falou, que não precisa ser o vinho, né, na ceia. Mas porque nós hoje tomamos... temos essa... Mas o que é o vinho? O que é o vinho? O que é o vinho? É suco de uva Suco de fermentado. uva fermentado, ponto. Ué, fermentado. Tá, mas Isso. o poder tá no fermento ou em lembrar Mas em é um memória de sinal. mim? Não, mas é Façam isso em necessário- memória de mim. Gente, é porque suco de uva fermentado é vinho. Já é um produto diferente. Se oferecem suco de uva, não estão oferecendo vinho, estão oferecendo suco de uva. É um produto diferente. É a mesma coisa que eu entregar o açúcar refinado ou entregar a cana de açúcar. É diferente. Eu não vou adoçar o meu café com cana de açúcar. Eu vou adoçar o meu café com açúcar refinado. E se foi entregue o vinho na ceia, foi determinado isso na ceia de Pêssar, lá em Êxodo, tá? Isso é bem antes da ceia de Cristo, porque tem muito cristão que não sabe disso.
Se foi entregue lá, Cristo só estava repetindo algo que já existia. Jesus, né? Só estava repetindo algo que já existia. Para nós lembrarmos Então, o que mas ele você fez. Mas você não tá fazendo o Isso que é ele tão mandou. importante porque vocês fiéis não tomam o vinho. Vocês precisam tomar Primeiro, o sangue olha só, de Cristo. primeiro que É isso tão não é verdade. importante. Será que o padre é tão mais importante que vocês não podem tomar? Eu acho interessante o que ela falou. Vocês precisam tomar o sangue de Cristo. Aonde no Tanar, na Bíblia hebraica, diz que a gente precisa tomar o sangue de alguém. Isso é cultura pagã, gente. Desculpa lá. O sangue de Vem cá, Cristo. você já foi a alguma Aqui missa? nós Você já foi a alguma tomamos. missa? Não, a gente tem o Ah, Google aí pra eu tô pesquisar. dizendo que você tá falando uma coisa que A tá gente tem- errada. A gente Todo sabe o que é uma fiel- missa. todo O fiel- fiel toma o vinho? Ou Sim, só o padre? todo fiel, Não. na primeira comunhão, precisa tomar o vinho. Mas não é sempre? Façam isso em memória de mim? Ele Toda fez- vez que se reunirem? Jesus Por que falou. só uma vez, Tá, então? tá, deixa eu explicar. Não. Primeiro que os fiéis tomam vinho, sim, na primeira comunhão e em condições especiais. Sim. Não é toda vez que se reunirem. Ela está completamente errada com relação a isso, mas também não é só na primeira comunhão, por exemplo. O que acontece? O vinho era tomado 4 taças na ceia de Pêssar, que acontece uma vez ao ano em comemoração à libertação do povo de Israel do Egito. É por isso que se toma o vinho, não por outro motivo. Em memória de mim, até que eu venha. Façam isso toda vez que se reunirem. E por que só o Mas padre agora, porque- toma? agora eu acho engraçado. Não você tem dizer faça que toda vez que se reunir. Todas as vezes o fiel não toma o vinho. quê? Se nenhuma vez. Por que o padre é tão Porque importante? é consultivo. Nós tomamos. Mas o que é o vinho? Ah, meu Deus. A gente briga, mas se ama, né? Igual judeu. É o quê? Não, judeu é o judeu mesmo, né? Que nem existe mais. Bom, que o vinho é fermentado, todo mundo sabe, mas eu não acredito que tinha Todo mundo sabe, né? Tem álcool, protestante que não sabe. álcool disso. adicionado. A gente sabe que a porcentagem de álcool adicionado hoje em dia é muito maior. Gente, não se adiciona, não caiam nesse papo religioso que muitas congregações dizem que o vinho é adicionado álcool. Nenhum vinho é adicionado álcool. A fermentação ela é natural e ele se torna alcoólico naturalmente. Esse papo de adicionar álcool é a maior mentira. Quando você vai estudar sobre a fabricação do vinho, você passa a compreender isso. Álcool Ok. adicionado no vinho hoje? Sim, em tantas outras Não, bebidas. mas qualquer pesquisa. Porque o Velho Testamento era cheio de simbologias. Qual que era o significado? Qual que eram as palavrinhas, assim, do significado do vinho no Velho Testamento? O vinho tem vários significados, né? Um deles, por exemplo, como eu trouxe aqui, é o fruto das árvores que Deus deu para nós. Alegria, né? celebração, sacrifícios e redenção. Felicidade, sim. Tudo aponta para a redenção de Jesus. E o Velho Testamento Até a e o oferta de Novo... Melquisedeque, que é e feita o- com pão e vinho. Sim, e o Velho Testamento e o Novo Testamento inteiro fala sobre os homens dados ao vinho, fala dos nazireus que faziam o voto Sim. para não beber. Então, assim, qual que é o um intuito? jejum, né? É que tipo pode ser assim, feito. além de induzir com o seu curso as pessoas a adorarem imagens, também induzir as Isso aqui pessoas a é pastor beber? Loucos, hein? É também induzir as pessoas a beber? Não, olha Porque só, assim, o que eu quero, qual que é o meu problema, assim? Eu vejo que tem muitos pastores que pegam a palavra de Deus e deturpam para a necessidade que ele tem. Só que a palavra de Deus é para libertar pessoas. Jesus é a verdade. então, mas eu liberto falando, ai, a pessoa Por pode acaso beber aqui, porque na Bíblia tinha por vinho. acaso que vários concordam comigo que o vinho daquela época tinha álcool. Você disse que tinha menos, não é verdade, tinha a mesma quantidade. Eu acredito que era Mas- fermentado, mas não adicionado. Não, mas hoje também não é adicionado. Mas qual que é o intuito? Qual que é o intuito de Tem os falar... destilados hoje, que é uma coisa nova mesmo, né? Mas agora o vinho é a mesma coisa É que o ok, anterior. beleza? Agora, se a Alguém religião- saiu do a álcool e vai religião- entrar de novo, que você A fala que religião não pode ser uma coisa que eu deturpa a verdade para controlar as pessoas. Tem que ser a verdade para libertá-la. Então, é pra libertar, não pra deturpar, pra levar o vício, né? Gente, a menina ali, ela volta na questão do curso dele, porque falta argumentos para ela quer atacar o lado pessoal dele, ela quer misturar a questão do vício, mas ninguém fala, por exemplo, não vejo nenhum evangélico falando sobre a gula, e pelo contrário, né, a gente vê muito evangélico que é super acima do peso. Sendo o corpo o templo do Espírito Santo, você dificilmente vai ver um evangélico dizendo que o diabético não pode comer açúcar. Você dificilmente vai ver um pastor falando que quem tem intolerância à lactose não pode estar comendo lactose. Mas, na questão do vinho, eles batem nessa tecla. É um controle, sim. Nesse sentido, o Ariel, ele tem razão. Existe um controle das massas para não trazer liberdade para as pessoas. Porque quando você segue algo na sua fé, você precisa viver aquilo com equilíbrio. Quando você é doutrinado, dominado pela religião, de acordo com aquilo que não está escrito, que é aquilo que é além das escrituras, que é algo que um pastor interpretou, que não deve beber, isso significa que ele está controlando as pessoas pelo medo. Ele não está utilizando a Bíblia, ele não está ensinando as pessoas a ter equilíbrio, ele está ensinando as pessoas a viverem debaixo das asas dele e de acordo com aquilo que ele ensina. Vários falsos profetas fizeram isso ao longo dos séculos. como é que é seu nome? É Anderson Dias, sou do Amigos do Avivamento, tudo bem? Prazer.
Bom, eu queria colocar uma questão aqui, da questão um pouco do grego e do hebraico, para a gente entender qual tipo de vinho que a gente restringe, né? Então a gente vai ver no hebraico, Yahin, Yain. né? Que pode ser fermentado ou não. Não, sempre é fermentado, Yain. O texto que eu tenho aqui diz que nem sempre é fermentado. Não, sempre é fermentado. Tem uma dose menor. Aí tem o Tiroshi, É Tirosh. que é o vinho não fermentado. Seria não é que é não fermentado, né? É o mosto. É depois de você pisar a uva, né? Sim. E trazê-la. E aí nós temos o Shekar, né? Que seria um licor. Traduzido por bebida forte, É. no velho. Esse seria um problema no velho. No novo, nós temos o oinos, que seria o vinho que Jesus administrou ali, tá? Que ele é um vinho fermentado que tem um teor alcoólico. Agora eu vou te falar o que é o problema. Tem o Síquera, que é o vinho de bebida que embriaga, que aqui seria o vinho de problema, certo? E o Não, gente, todo vinho embriaga. Todo vinho embriaga, depende da quantidade que você consome. A gente sabe. Cerveja, por exemplo, tem um teor alcoólico bem baixo, mas dependendo da quantidade de cerveja que você tomar, você fica embriagado. tipo de Você tá dizendo que fermentação. tem dois tipos E de o vinho. outro, e 3, Tá. o Glaucos, que seria o vinho doce. É porque esse já seria mais um licor, né? Esse Eu terceiro. ficaria mais nos Ó, dois, então. eu acho que a gente, já que você trouxe os originais, vamos lá pro livro de Oséias. Uhum. No capítulo 4, você tem o versículo 11 aqui que diz: Zinut ve'ain betirosh e karlev. Ou seja, a prostituição, o vinho e o mosto, tirosh, pegam o seu coração, ou seja, são coisas que viciam. Nós sabemos que suco de uva não vicia ninguém, né? Certo. Então, o que está mostrando aqui é que o mosto, né? Esse tirosh, o hebraico é uma língua que foi passando por muitos séculos de transformação, o hebraico moderno hoje é até mais parecido com o original, né? Aqui a gente está vendo que até esse embriaga. Então, essa teoria de que tem mais de um tipo de vinho, ela não se sustenta tão bem. Você- Até porque, Ah. deixa eu te dizer, ó, Aham. quando é a colheita da uva, lá no Oriente Médio, no Hemisfério Norte, né? Uhum. É entre setembro e outubro. Certo. E na ceia pascal judaica, todos sabemos que eles têm que beber 4 cálices, né? 4 cálices de vinho. E a ceia pascal judaica acontece quando? Entre ali março e abril. Certo. São 6 meses entre a colheita da uva até a ceia pascal. Então, nesse tempo, necessariamente tem fermentação. Era o yain. Você quer conversar comigo mais então na questão do vinho do Novo ou do Velho Testamento? É o mesmo vinho, né? Só língua diferente. Tem um pouquinho de alteração, porque o que eu coloco aqui é o que o de Jesus seria um oinos, que ele é como é possível? fermentado. Ah, sim. Ele é fermentado, Sim. sei. Só que o que tem mais a questão de fermentação aqui, eu colocaria o Síquera, tá? O problema É, nosso... tudo bem, mas é um vinho fermentado como um vinho hoje, né? O problema ela hoje... até trouxe aquilo ali antes. A diferença é que antes se colocava um pouco de água no vinho. Isso é verdade. O teu alcoólico talvez chegasse a 5%, que é parecido com uma cerveja, né? Aham. Mas os mesmos protestantes, evangélicos, enfim, quem for, que dizem que não pode beber vinho, também dizem que não pode beber cerveja. O problema da nossa É verdade. discussão era dentro de uma tradição. Então a gente coloca a tradição acima. Predomina-se uma instituição, por exemplo, a Igreja Católica, dizendo que é isso. E a questão da nossa discussão não é se é ou não é, é a questão da embriaguez. Porque o vinho, ele traz esse problema. O álcool, Isso aí a o álcool em si traz um problema. Isso aí a gente concorda, mas vou aproveitar esse gancho. Ó. Você está dizendo que você concorda que tinha álcool, né? Que tinha pelo Com menos. certeza, não tem que discutir. Que bom. Mas assim, esse é o grande problema do protestantismo. Esse é o grande problema. Por quê? Se eu não posso beber vinho porque ele causa embriaguez, eu também não posso comer comida porque causa gula. Não faz sentido. O que precisa e que o evangélico não conseguiu compreender ainda, em muitas denominações, é o equilíbrio. É a pessoa ter autocontrole. E a Bíblia fala isso de uma ponta a outra, sobre o autocontrole. Eu, na minha vida, tive várias pessoas que me disseram que eu era pecador, que ia pro inferno e tudo mais. Eu, criança, nem bebia, né? Mas porque era católico, porque católico bebia e fumava. Então, assim, é uma simplificação da palavra de Deus, um negócio que beira, assim, o jornalismo. Fumar é uma coisa boa? Não, mas é um hábito que a pessoa pode Mas é ter. bom? Não, eu também acho que não é Eu bom. posso não perder muitas coisas na vida e Não, mas, ter um por exemplo, prejuízo? Meu pai morreu por causa de eu, cigarro. por exemplo, fumo uma vez no mês. Gente, o meu pai também faleceu por causa do cigarro, por causa do vício de cigarro. Ele teve cancro de pulmão. Primeiro ele teve de intestino, depois de pulmão. E o cancro se espalhou. Eu não considero o cigarro como algo saudável. E eu entendo que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Então, eu não fumo. Mas eu também não posso dizer que cigarro é pecado. Inclusive, tem vários judeus que fumam, árabes que fumam e católicos que fumam, porque isso não tem na Bíblia. Você Não é uma morreu por coisa- causa disso. Não, morreu por causa disso. Meu pai morreu por causa disso. Tudo bem, mas igual alguém também pode morrer por alguma coisa que ela come. A Ou pessoa alguém pode porque se prejudicar pratica com esporte embriaguez. e morre no meio do A pessoa esporte. pode se prejudicar com a embriaguez. A Bíblia é muito clara a questão da embriaguez. Mas Acho que o problema grande, é esse. o grande problema é deturpar a palavra de Deus. Não estou deturpando. Você não está fazendo Eu isso posso aqui fazer agora. uma exegese Eu concordo, com você não está liberdade. fazendo isso agora. Sim, sim. Mas tem muitos pastores que fazem isso. Concordo. Eu que vivi no Tem subúrbio, lá muitos no padres que Rio, também fazem. eu vi que tem muita Tem gente... muitos padres. Não, mas essa é a grande diferença. O padre, nós temos a doutrina da igreja, Mas E você vai nós falar temos- da Igreja Católica, que da Igreja nasceu Católica. séculos depois da Não, isso é- concretização da Bíblia? Esse é outro E aí que é tema, o e a igreja pinar. nasceu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Eu não sei aonde. A Igreja Católica que nasceu séculos depois da concretização da Bíblia. Isso, ele também não tem conhecimento, né? Tá aqui nos Porque Atos dos eu Apóstolos. sei que meu tempo vai acabar, deixa eu dizer uma coisa. Doutrina, daqui, é aquilo que Jesus falou, que os apóstolos ensinaram e a igreja primitiva fez. Se você Gente, os cristãos não seguem o que Jesus falou, porque Jesus diz em Mateus 5 que nenhum tio da palavra de Deus, no caso da Torá, da lei de Moisés, seria retirado antes que os céus e a terra passassem. Os céus e a terra não passou. O cristão não segue o que Jesus falou.
colocar catolicismo nessas duas vertentes, que Jesus falou de Maria, que os apóstolos falaram de purgatório, aí eu vou concordar com a doutrina. Você não vai achar? Que eu não vou achar as coisas na Bíblia? Não, você vai achar Jesus falando do purgatório, os apóstolos ensinando o purgatório. Jesus ensinando, sim, Não que o castigo vai ser proporcional e que a pessoa tem que pagar não é o pelos tema, centavos, desculpa. Mateus 5, Lucas 12, tem Mas a questão do vinho, não sei se o meu ponto de vista, para mim é embriaguez. Não, isso a gente concorda. O grande problema... Eu não sei se você sabe, mas Jesus era um profeta apocalíptico. Então, esse conceito de inferno, de purgatório, é um conceito mais helenístico. É dos judeus que vieram exilados da Babilônia, que sincretizaram os ensinos judaicos com a mitologia grega e que criaram esse conceito, porque no Tanar não tem conceito de purgatório, não tem o diabo, como é ensinado no cristianismo, como um inimigo ou como um adversário de Deus. Isso não existe, isso existe dentro do cristianismo. Mas quem estuda ali os escritos do Novo Testamento, os manuscritos de Qumran, a gente sabe que os ensinos de Jesus e os seguidores deles eram muito próximos dos ensinos dos essênios, que também eram apocalípticos. Então, tendo em vista esse detalhe, essa questão, porque muitas pessoas acham que no primeiro século só existia um judaísmo e que Jesus saiu deste judaísmo para fundar a sua religião, o que é uma inverdade. Na verdade, no primeiro século, existiu várias pessoas que se denominaram como Messias, e todos eles morreram. São aqueles protestantes que dizem que não tinha álcool. Não isola, Isso eles são... não, mas são muitos. Mas tem muitos católicos também que criam fábulas. Mas é o que você falou, você acredita naquilo que você Você entende lembra da da Sagrada época de Escritura. vender terreno no céu? Foi a igreja católica que começou isso. Você fala o que você entende da Sagrada Escritura. Eu tô defendendo o que a igreja diz. Eu preciso adequar o que eu penso ao que a igreja diz. Mas o que a igreja diz é mais importante do que a Bíblia diz? Mas a igreja diz a Bíblia também. A própria Bíblia. totalmente? Onde está aqui na Bíblia a lista dos livros que compõem a Bíblia? Como tem a lista do purgatório, como tem a lista da missa, como tem a tudo lista isso do papado. Tá tudo Você está aí. dizendo que tudo tem que estar aqui. Jesus falou tudo. Onde está a lista que está dos livros da Bíblia? Onde Até tá desculpa que eu fugi do tema, tá? Deu? Ele tem razão com relação a isso. Os livros do Novo Testamento foram determinados por um sistema, e foi pelo sistema romano. Se a pessoa segue o Novo Testamento, está seguindo Roma, está seguindo a Igreja Católica Romana. Quer goste ou não, segue o Novo Testamento, é filho de Roma. Tudo bom, Ariel? Tudo bom? Prazer, eu sou o Matheus. Prazer. Tenho 22 anos, tenho bacharel em teologia e eu sou pregador do evangelho. Um ponto que você levantou que eu achei bem interessante, é essa questão de que existem protestantes Sim. que pegam um texto e deturpam um texto de acordo com o seu bel prazer. Isso eu concordo. Concordo também que o vinho era fermentado. Que bom. Só que existe, dependendo da tradição, não só a tradição, mas dependendo da região, né, de algumas igrejas, uma construção cultural de o que pode e do que não pode. Eu tenho esse problema também com algumas questões de o que pode e o que não pode. Ele tem razão nisso que ele está falando, porque, por exemplo, quando a gente estuda a Igreja Adventista e a Igreja Mórmon, que vieram dos Estados Unidos, a gente sabe que a determinação para não fumar, não tomar café, veio de uma doutrina da época que estava tendo uma crise de problemas de saúde, então foi popularizado. Foi entre as pessoas, foi um disque-disque que café fazia mal. Isso lá nos Estados Unidos, na época em que foi fundada a Igreja Adventista e a Igreja Mórmon, que foi mais ou menos na mesma época, 1800 e tal. Então, o que acontece? Eles pegaram aquilo que era popular e disseram que Deus determinou que era uma transgressão, que era pecado ingerir café, sendo que era uma preocupação comunitária com relação à saúde, e virou uma fofoca, né? Aquela fofoca de que aquilo faz mal, então, que nem há um tempo atrás, o Ministério da Saúde dizia que ovo causava colesterol e vários problemas de saúde, e hoje a gente sabe que o ovo não é nada disso. Então, foi um disque-disque. Nisso ele tem razão. Alguns sistemas congregacionais verificam em determinadas regiões que, por exemplo, aquela comunidade tem problema com álcool, então nós vamos proibir o álcool. Mas a gente não pode dizer que isso está na Bíblia. Isso é um problema local, daquela região. A gente não pode dizer que isso está na palavra de Deus, porque aí é distorcer a palavra de Deus. Você não vê a Bíblia sendo um livro de regra moral do que pode e o que não pode. Você tem a construção da história da redenção. E aí quando a gente pega, por exemplo, o vinho pode, o vinho não pode, cada um pega o que quer. Então música secular pode ouvir, mas aí aquela mesma pessoa, ela assiste série secular. Então, eu acho um ponto interessante que eu queria ressaltar.
é de que a gente não pode deturpar o texto, né? A gente não pode ter a bibliolatria, né? Deturpar o texto com aquilo que eu acho, o que o texto tem que me dizer. Inclusive Pedro, Concordo com você. ele fala, acho que é a segunda carta de Pedro, não lembro. Esse capítulo 3, versículo 15, sobre os que deturpam a escritura. Isso, né? O texto não foi feito para ser atribuído significado. O texto, ele foi deixado por Deus para que a gente retire o significado do texto. Mas não é qualquer um que retira o significado do texto. São os 12 apóstolos que o Senhor escolheu. Ele disse, quem vos ouve, a mim que ouve, quem vos rejeita, a mim que rejeita. Sim. Não são as multidões que seguem Porém, Jesus diz a simples e pecadores. Tá lá em Marcos, né? Em Mateus capítulo 10, versículo 3, se eu não me engano, Jesus dizendo, vão lá e pesquisem e descubram o que significa. Misericórdia quero, não sacrifício. Jesus está atribuindo a pessoa simples, para que elas entendam o que o texto quer dizer para ela. Então, a gente... E Paulo também fala que as pessoas têm que ser como os bereanos, tem que verificar as escrituras, tem que verificar se aquilo realmente faz sentido. Então, não faz muito sentido aquilo que o Ariel falou. Tem que ter alguém que interprete. Não, tem que ser verificado para ver se faz sentido realmente essa interpretação ou não. Tem na regra hermenêutica, exegética, você sabe muito bem que a gente não atribui o significado ao texto, mas a gente retira de acordo com parâmetros históricos, exegéticos, culturais, aí é interessante cultural, né? Enfim, para que a gente encontre a intenção do autor e não aquilo que a gente quer atribuir ao texto. Exatamente, sim, exatamente. Luz piscando e parede preta não é bíblico. Oi, de novo, tudo bem? Eu sei que você já deixou claro que você não gosta que a gente faça perguntas aqui, mas aonde na Bíblia está dizendo que não pode parede preta? Ou que tem que ter X velas no altar? Assim como a Bíblia não fala sobre cigarro, também não fala sobre parede preta. Mas vamos lá. Ou que tem que ter X imagens no altar? Bem, que existem regras rituais, o Antigo Testamento está cheio delas, e Nosso Senhor, ele traz tudo, a Carta aos Hebreus explica isso muito bem, de que é um novo sacrifício, com um novo sumo sacerdote, e um novo rito que Nosso Senhor instituiu na Páscoa. Certo. A Igreja Católica segue os rituais de culto do Antigo Testamento? Segue aqueles que Cristo instituiu na última ceia. Então. E lá tá falando quantas velas tem que ter no altar? Ou que cor tem que ser o altar? Essas são regras. Também não fala que tem que ter estátua. Sabe o que acontece? Foi você mesmo que trouxe esse tema aqui. Essas são tradições eclesiásticas que podem mudar ao longo do tempo. Olha que legal esse texto, que eu gosto muito. Eu não vou ler aqui porque ele é extenso. Mas quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela falou assim pra Jesus, mas dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém, mas a nossa tradição adora aqui, onde que a gente tem que adorar? E aí Jesus falou assim, crê em mim. Primeiro ele começa, vou abrir. Ele fala assim, mulher, vou abrir. Cadê o texto? Vamos lá. Em João, capítulo 4. Pode abrir então, ler pra gente. Não, lê aí. Já tá aqui, olha. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia... Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí ele continua e ele fala que a gente tem que adorar em espírito e verdade. O que eu tô dizendo aqui? Sim, o homem, sabe qual é o problema do homem? Adorar em espírito e verdade que ele tá mostrando aqui, naquela época, Deus estava relacionado a uma nação. Então, a samaritana, você sabe de onde eles vieram. Tá, inclusive no livro dos reis. Tá. Vieram de lá do Iraque, da Mesopotâmia, essa cidade, e tinham os seus deuses, aqueles 5 deuses que eles trouxeram com eles lá. Certo. Tanto que Jesus fala, né, pra ela que ela tinha 5 maridos. Então, espiritualmente, também está se referindo a isso. E aí, por isso ela não pode adorar. É necessário adorar em um lugar. Agora, a igreja de Cristo, a igreja católica, está no mundo todo. Inclusive, isso significa católica. Certo. Tanto que a gente pode abrir igreja em qualquer lugar. Católica vem do latim católicos, e católicos significa universal. E é isso que é importante deixar claro. Que seria a Igreja Universal, não do Edir Macedo, mas uma igreja para todos. Uma igreja aqui, mas essa igreja precisa seguir o que nós... E é importante também dizer que a católica só está no mundo inteiro porque eles foram também colonizadores, né? Eles faziam parte do Império Romano. O Senhor ensina. O que ele ensina a respeito de templo? O que ele ensina a respeito de templo? Ele fala a cor da parede? Não, mas não, o que eu tô ele trazendo... deixa claro os elementos de culto. Quando eu trago parede preta e luz piscando, é todo o espírito dessas igrejas, é colocar o homem no lugar de Deus. Se você está generalizando, isso é muito ruim. Não, se a igreja tem a parede preta e a luz piscando, mas tem os elementos de culto, ela não deixou de ser igreja, e aquele culto não deixou de ser válido. Eu concordo com o que ela diz que realmente não está na Bíblia, mas sim, tem os elementos de culto, tem os elementos litúrgicos na Bíblia, e nesse ponto o Ariel tá certo. E a gente sabe que a igreja hoje, a evangélica em si, protestante, ela é mais um clube de encontro de pessoas para ter mensagem motivacional, mensagem coach do que a própria palavra de Deus. Ou então é um clube onde pessoas se encontram para ir no púlpito falar em direto um pro outro. Vocês julgam de acordo com a própria tradição de vocês, achando que a tradição de vocês eu quero te mostrar na Bíblia. O que o próprio Cristo disse. Eu quero te mostrar então me mostra na Bíblia que é pecado a parede preta. Onde está escrito que não pode a parede preta na Bíblia? Por favor. Você tá perguntando, então deixa eu ler. Leia, vamos lá. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos aqui pro versículo 11 em diante. Está Elias lá no Monte Carmelo esperando Deus aparecer. E tudo que vem escrito na Bíblia, como diz lá. Olha que interessante. O Ariel, ele cita 1 Reis. 1 Reis é o Taná. Mas nem tudo que está no Taná eles seguem.
Interessante. São Paulo, na carta a Timóteo, é útil para instruir e argumentar. Então, vou trazer esse versículo aqui. Deus falou para Elias: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Como essas músicas que vão cantando dentro dessas igrejas, aquela bagunça toda. E eis que, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Grande bagunça. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto com a sua capa, entendeu que era Deus, e saiu para fora. O critério de Elias para entender onde estava Deus é essa brisa suave da meditação, da calma, de fazer oração e Não o brilho recolhimento. do ouro no altar, né, da igreja Não a grande católica. bagunça de Entendi. música, É só a música QR o Code de problema. Pix Entendi. atrás onde era o altar das igrejas, tem um grande palanque onde a pessoa vai falar e um QR Code de Pix atrás. Aí você pega Assim como ele tem razão em falar sobre o telão e o QR Code, ele perde a razão, porque, por exemplo, o Jesus não cultuou Maria e nem os santos no altar. Na verdade, não tinha nem altar. Na verdade, não tinha nenhuma cruz exposta para adoração. Na verdade, Jesus nunca disse para ser adorado. uma igreja e generaliza, entendi. Não são uma igreja, não, são muitas igrejas. Esse é o grande problema. Os protestantes, quando vão atacar a igreja católica, somos protestantes. Eu Não ataquei tem a igreja denominação. católica em algum momento Atacou? e eu falei da minha Claro. denominação. Eu falei que eu sou batista. Então, você sim, não mas vem generaliza, vários agora aqui, você tá vem falando vários comigo, aqui não com que falam, eles. não, a igreja Quando eles católica, sentarem aqui, você usa esse argumento. denominação, tal. Aí Eu quando sou a gente vai ver... batista e não ataco a igreja católica. Inclusive, admiro muitas coisas que acontecem na igreja católica. Como eu O que também sou batista, estudei na escola o que eu batista. estou atacando aqui é essa questão de a gente colocar regra onde Deus não colocou regra. Olha só, você deixo acredita na claro os elementos de autoridade, culto, acredita na ponto. autoridade do apóstolo Paulo? Sim, acredito. Você já leu 1 Coríntios 11? Já li 1 Coríntios 11. O que ele tá Eu não vou criticando? saber de cabeça, você pode Então, ler pra vamos mim. Ó, o que ele fala aqui, especialmente aqui nos versículos 30 e no versículo... Peraí, deixa eu trazer aqui. 1 Coríntios 11, versículo 34. Se alguém tiver fome, coma na sua casa, não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ah, desculpa, eu trouxe o capítulo errado. É 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante. São Paulo está criticando a bagunça da igreja dos coríntios. Ele fala aqui, se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2 ou quando muito 3, por sua vez, haja intérprete. Ou quando a gente vai aqui para o versículo 33, ele fala, Deus não é Deus da confusão, senão da paz, como em todas as igrejas dos Só um santos. minutinho. Olha Versículo que 40, interessante. faça tudo decentemente com ordem. Uma coisa eu posso dizer com clareza para vocês, e não tô puxando assado para ninguém aqui, porque eu acho que na questão litúrgica ninguém tá 100% de acordo com aquilo que a Bíblia institui como liturgia. Mas vamos e viemos. Se a gente for comparar, botar na balança ali a liturgia evangélica protestante e a liturgia católica ainda está mais perto porque tem ordem. Tem ordem, tem interpretação, não tem música alta, não tem bagunça, não tem reteté, não tem pirueta, não tem QR Code na tela, não tem pressão psicológica para ficar pagando dízimo ou fazendo oferta, não tem tortura psicológica, não tem pressão para você estar todos os dias na igreja dando oferta. Isso é fato. Não tem rifa, não tem sorteio, a palavra ali não está 100% de acordo porque tem os santos, tem toda aquela questão, mas eles estão bem mais próximos do que os evangélicos. Eu concordo com São você. Paulo tá criticando Eu a concordo bagunça com da você. igreja. E olha que interessante, na minha igreja, na minha região, na minha cidade, Mogi das Cruzes, tem 2 igrejas que são católicas carismáticas, que tem luz, fumaça, bagunça, libertação. E diferença- aí, a gente invalida Calma. toda a igreja católica porque tem Não, 2 que fazem zoeira? Não, mas essas igrejas inclusive estão Ah. corretas, os carismáticos. Por quê? Estão Você corretos, tem, eles tá? botam luz, fumaça, Você tem a apagam, missa, fazem show, tem banda. Você tem a missa, Inclusive tem até show de graça no você final. tem a missa Ah. e você tem outras coisas, que são grupos de oração. É o que São Paulo fala aqui. Nossa, e a Que igreja é- da que Parede é- Preta também, olha que Não, legal. mas a igreja da gente Parede tem o Preta, o centro culto do e a gente culto- tem outras questões também. O centro do culto da igreja de Parede Preta é essa bagunça. Cara, Isso, ele tem razão. Porque uma coisa é você ter a liturgia ou a missa e depois ter uma parte que é fora disso, que é a comunhão, que é o convívio social. Outra questão é o convívio social fazer parte da liturgia. você tá Você sendo vai pro muito domingo- genérico e isso é Não, muito eu tô ruim. sendo muito específico com Você exemplos que está eu conheço. sendo muito genérico. Primeiro, que para a parede, nós estamos numa era de tecnologia, correto? Sim. Pensando em mídia, o fundo da parede, não tão preto, vai, mas uma parede mais escura, fica muito mais bonito, por exemplo, a transmissão online, fica muito mais bonito, por exemplo, as fotos, fica muito mais bonito esteticamente falando. Existe uma cultura que esteticamente responde a. Olha só, se a gente essa- for olhar... É uma a cultura igreja- comercial. Se a gente for olhar a igreja de Atos, De Corinto. como que era lá, a igreja na época de Atos? É dentro das casas. Pois é, a igreja católica dentro das casas? Isso aí são as tradições eclesiásticas. Tá como a vendo? gente Aí, já falou. bora- Mas é a igreja evangélica dentro das casas. Eu digo de Vamos para o parede cerne. preta. O cerne é os elementos de culto. Parede preta, Tem louvor, luz piscando. tem adoração, tem ensinamento da palavra, não deixou de ser culto. Como é que é o seu nome? Tudo bem, Ariel? Josias. Prazer, Josias. Primeiro, é um prazer mesmo, tá? Você é uma referência dentro, acho que do seu segmento, né? Dentro da sua religião. Eu vou
seguir da onde a minha companheira parou, tá? Porque eu acho que faz muito sentido tudo que vocês estavam arrazoando aqui nesse momento. O paradoxo que eu acho de você especificamente nesse momento é que você usa, um exemplo, o que serve para a Igreja Católica não serve para as outras religiões, né? A Igreja Católica em todo o tempo, e aí você vai falar... O que acontece? O cristianismo ele é plural. Na real, é tudo a mesma religião, vista de formas diferentes e praticada de maneiras diferentes. Mas é tudo a mesma religião, gente. Porque é tudo filho do catolicismo, entendeu? Não é sobre atacar a Igreja Católica, é sobre o que é a Igreja Católica, né? Você aqui usou termos de que da bagunça das igrejas de parede preta, de todas essas questões, mas a Igreja Católica, ela cresceu em corrupção, em bagunça, prostituição. Ela cresceu destruindo. Como assim cresceu em bagunça, prostituição? E não foi. Você pega os papas, pega a Borba. A igreja inclusive, ela conseguiu banir o costume, por exemplo, dos servos não poderem casar, que era um costume do Império Romano. Toda aquela bagunça sensual que existia dentro dos banhais. Onde tem banhal na Idade Média? Na arqueologia a gente acha, no Império Romano, um monte de banhal. Era um negócio bem terrível, né? O pessoal ia lá, enfim, vamos nem entrar em detalhe aqui. Como hoje em dia também tem um monte de coisa ruim assim no nosso mundo. E aí você acha que por conta disso, Mas a igreja cresceu em prostituição, tá errado. Mas não está errado. Você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Você falou que a igreja cresceu em prostituição. A igreja católica cresceu sim, não só isso. Cresceu dizimando populações, cresceu profanando, inclusive, quando cresceu católica, e você sabe que cresceu. A igreja dizimou? Bom, Esse ponto pegou bem, sim, dizimou muita gente, inclusive a Inquisição matou mais do que Hitler. A gente tem aí comprovação. Aqui em Lisboa, por exemplo, houveram diversas conversões forçadas. A gente sabe disso. E a gente sabe que o cristianismo só se tornou grande por causa da colonização romana, que andava junto com a Igreja Católica. Então a Igreja Católica, sim, tinham os escravos, tinham as servas que serviam não só para servir pratos, a gente sabe que tipos de outros serviços serviam. Quando a gente estuda a história fora da igreja e fora da liturgia religiosa, a gente sabe as atrocidades, sim, que aconteceram. Você pegar a igreja, a ajuda que ela deu em tudo que foi... Vou pegar no Brasil, vou ser prático, né? Se você pega aqui, os jesuítas, o que eles fazem, eles aceitando destruir, dizimar pessoas... Os jesuítas salvaram os índios da escravidão. Posso fazer só uma pergunta então para você e depois? Tá. Me fala sobre os papas. Por exemplo, Borba. Qual é a representatividade dele para você na igreja e o que ele representa para que você tenha autoridade de falar sobre a igreja de parede preta? Deixa eu te perguntar antes uma pergunta. A gente sabe também que a igreja pegava pessoas que tinham conhecimento de ervas naturais, conhecimento em matemática, mulheres principalmente, e matavam essas mulheres. Até mesmo tem dentro da liturgia católica manual da Inquisição que falava que se a mulher fosse bonita demais, ela tinha feito pacto com o diabo. Tu te respondeu essa? Não, responde primeiro. Não, eu vou fazer com Cristo, eu aprendi com Cristo. Você fez uma pergunta, antes de responder eu vou te fazer outra. O que você tem a dizer sobre Judas, apóstolo de Jesus? Como assim? Judas. Você me perguntou o que eu tenho a dizer sobre um papa, que é mau exemplo. Estou te perguntando o que você tem a dizer sobre Judas, que era um apóstolo que Jesus escolheu. Judas andou com Foi mau exemplo? Foi escolhido. Ele tinha dinheiro aparentemente porque ele tinha sobrenome. O que mais você quer saber? Então, mesma coisa sobre esse papa. O quê? Você não respondeu. Mesma coisa, eu penso a mesma coisa sobre ele, recebeu. Ele está se posicionando contra o Papa, mas acaba se posicionando contra a própria Igreja Católica, agora o Ariel, porque dentro da liturgia católica, dentro do que a Igreja Católica ensina que o Papa é infalível. Chamado, tá lá, e aí? Que daí? Mas você não respondeu nada. Essa pergunta não tem sentido. Fala, o que você acha do Papa? Ué, tá lá. Não, eu te fiz essa pergunta porque você aqui argumentou que hoje tem bagunça só porque a parede é preta. Você não falou isso? Eu falei que parede preta... Quantos maus exemplos... Não, eu estou te falando, quantos maus exemplos a Igreja Católica deu? Como que você acha que a Igreja Católica tem moral para falar sobre? A Igreja já ensinou alguma dessas coisas? Não tem. Hã? Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos e sabia que um deles o haveria de trair. A Bíblia, inclusive, diz que ele já sabia disso. Tudo bem. Então, da mesma forma, na linha sucessória de São Pedro... Sim, ele já sabe tudo. Na linha sucessória de São Pedro, ele também sabia que poderia vir alguém, e pode vir ainda, que não vai ser salvo. Qual é a surpresa com isso? Então, mas qual é a surpresa da parede preta? Eu não entendi. Isso anula... Não faz o menor sentido. Isso anula o que nosso Senhor disse em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim que ouve, quem me rejeita, é a mim que rejeita? Não, mas a parede preta anula o quê? Me fala. A parede preta, o problema é a grande bagunça que a gente viu em 1 Coríntios 14, que não pode ser o centro do culto. A primeira carta aos Coríntios, justamente, ela separa o rito da missa, a Santa Ceia, ou a completude da ceia judaica, de todo o resto das outras coisas da vida espiritual da pessoa. Tanto que ele fala que se a pessoa quer falar em línguas, que ela fale dentro da... É interessante ele falar sobre a ceia judaica, sendo que ele não segue o judaísmo, né? Ele segue algo que distorceu o judaísmo. Se não vê ninguém pra interpretar. Deixa eu só deixar claro, tá? A minha parede é branca. É que eu achei assim, um argumento tão
Tô sem nexo. Você acha que não é um problema o fenômeno das igrejas de parede preta? Não é um De problema. pastor voando, pulando em cima? Nenhum segue a liturgia, de acordo com o que realmente a Bíblia fala sobre a liturgia. No final é o sujo falando sobre o mal lavado. Qual é o seu nome? Wesley, eu sou da Assembleia, tenho 29 anos e eu queria me ater aqui ao seu argumento. Para você acha que a atuação do cristão ela tá ali ela se circunscreve no que a Bíblia permite? Ou a gente está também circunscrito ao que ela fica silente? A gente deve fazer tudo que a Sagrada Escritura manda e entender o seu espírito guiado pelo magistério e pela tradição oral. Eu achei interessante que você trouxe a questão da parede preta, porque ela é um meme, né? O pessoal brinca bastante. Não, ela não é só um meme, ela é real também, né? Sim, é o humor que imita a realidade. É que ficou ridículo o fenômeno e acabou virando meme. A minha pergunta para você é a seguinte, em questões que a Bíblia fica silente, como por exemplo a parede preta, você aproveita para construir essa narrativa. Só para concluir o raciocínio. Só que em questões que a Bíblia proíbe expressamente, tem católicos que cumprem, como, por exemplo, a veneração a imagens. Esses fazem esse joguete de palavras que não é adoração, é veneração. Você pega lá no latim e olha a acepção da coisa mesmo, é prestar culto, né? Então eu queria entender como que essa sua lógica de o que a Bíblia fica silente, a gente vai e pune a exemplo da parede preta, e o que a Bíblia proíbe, a gente descumpre e finge que não. Vocês estão vendo que tem incongruência dos dois lados, porque esse menino aí, ele tá falando algo que realmente é fato. O que precisa é entender a Bíblia como um todo, né? Colocá-la dentro do seu contexto, ver o que os cristãos sempre fizeram na tradição, já que São Paulo disse, né? Pra gente Os cristãos que eram judeus. seguir aquelas tradições que foram ensinadas, sejam elas orais. As tradições orais ou escritas eram judaicas. A tradição contradiz o texto, a gente faz o quê? A gente não deve seguir uma tradição que contradiz o texto, ela nunca contradiz o texto. Não A fará as imagens tradição que da está acima igreja, do que está isso a abaixo. gente já vai falar, na próxima afirmação a gente vai falar sobre isso. Não é exatamente Mas sobre isso. o meu ponto não é a cor preta da parede, não é como a luz está, mas é o espírito dessa coisa que contraria 1 Coríntios 14. Os apóstolos são o fundamento da nossa igreja, da Jerusalém Celestial. E o que eles falam aqui é que tudo deve ter ordem, que aqueles que vão fazendo bagunça na igreja, todo aquele espírito assim que coloca o homem no centro. Você concorda comigo que essas igrejas colocam o homem no centro? Nesse cenário, sim. Eu fazer o entendi homem que você se usou a emocionar. simbologia. Só que, de novo, você voltou para a parede preta, eu voltei para a pergunta. Tudo bem, vai ser no próximo tópico que a gente vai falar. Só que o problema é essa lógica. O que a Bíblia fica silente, vocês aproveitam para, sei lá, tripudiar em cima desse tema, o que e a as gente- proibições expressas vocês passam Assim, a por gente já cima. falou sobre isso no outro bloco, mas o que a Bíblia diz é que tem por exemplo, tem alguns mandatos aqui dos apóstolos que não estão escritos. Por exemplo, em 3 João, no versículo 13 a 14, nós temos aqui: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Ou 1 Coríntios 11, que eu já trouxe aqui, que São Paulo fala sobre as outras coisas da ceia, eu vos falarei quando estiver aí, vos ordenarei quando estiver aí. Então tem coisas, fala assim, a Bíblia está silente. Está em silêncio. Não, porque nós temos a tradição que vem interpretando a Sagrada Escritura. No frigir dos ovos, você quer que eu diga que eu não concordo com bagunça que está acontecendo? Sim, ambos não concordamos. Muito bem. Minha quarta afirmação é: o Novo Testamento não proíbe fazer imagens. Se a gente for levar em consideração também o Novo Testamento não fala sobre maus tratos a animais, o que fala no Tanar. Então, isso quer dizer que é lícito maltratar animais? Óbvio que não. Isso aí eu sei que vocês vão gostar de conversar, hein? Oi, Ariel. Eu sou Marcos Davi, sou professor de biologia e professor de teologia também. De qual denominação? Sou batista reformado, daqueles que você gosta de conversar. Eu não sou luterano, mas sou reformado. Sério? Mais ou menos, né? Eu dou aula para adolescente, não dá para ser muito sério também. Bom, o fato é o seguinte, ainda que, de maneira explícita, o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Entre aspas, né? Porque o cristão não guarda o sábado. Então, assim, ele tá ligando o Antigo Testamento ao Novo, que deveria ser correto, porque se for levar em consideração ao que o Messias cristão falou, Jesus, em Mateus 5, ele diz que nenhum tio, que no caso é nem o Iud, da palavra de Deus, da Torá, da lei de Moisés, seria retirado até que os céus e a terra passem. Céus e a terra não passou, então continua a válida lei de Moisés. No entanto, não se leva em consideração isso quando se trata de cristianismo. Portanto, eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria, sim. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, intermediário. No Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo... No Tanar não existe intermediário entre o homem e Deus. Essa ideia surgiu no Novo Testamento, ou através de Jesus, ou através dos santos. 10 vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim, sim. Então, pode não estar falando... É que não adianta a gente falar dos ídolos da Igreja Católica sem falar do ídolo Jesus.
Se a gente for parar para pensar, tem o ídolo. Ah, mas o cristão acredita que Jesus é Deus. Ponto. Essa é uma questão de fé, mas não é prova nenhuma de que ele não passa de um ídolo. Explicitamente, como por exemplo Isaías fala, né, para não fazer imagens, né, Salmos e por aí vai. Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe. Os batistas, eles não são tão idólatras como os evangélicos, mas os evangélicos são completamente idólatras, gente. Se a gente for para pensar, cantor gospel, pastor, eles não adoram o santo, mas ficam adorando os cantor gospel. Quero me estender muito. E com um detalhe. A régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Isso é verdade? Se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia... E aí é que tá, o próprio Jesus que falou isso também falou que nenhum tio da palavra de Moisés seria alterado. Mas ele vai lá e altera, o que já invalida a questão messiânica ao qual atribuem ele. Porque o pecado é o ato e não a intenção. A intenção nunca foi pecado. E peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa... São duas discussões. Ó. No lugar de Deus. São duas discussões. Primeiro, ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí pra você tá certo? Não tá errado. Por quê? Porque se é uma obra de arte, por exemplo, eu tenho aqui uma árvore, eu tenho uma águia, isso são imagens ao qual eu não pratico intercessão através delas, eu não acredito que elas têm valor divino nenhum, elas não intercedem entre mim e Deus, então apenas é arte. E existe também a arte religiosa. Nesse sentido, não há erro em arte, tá? Porque se a gente for parar para pensar em se toda imagem ela é errada, então eu também não posso nem ter fotografia. A questão é colocar isso entre o homem e Deus. E aí isso é idolatria. Foi o caso do bezerro de ouro. O bezerro de ouro, as pessoas estavam intercedendo através do bezerro a comunicação delas com Deus, o que era completamente errado. Aquilo é uma figura que representa algo que aconteceu, mas aquela imagem vai predispor a pessoa a se ajoelhar para aquela imagem, diante daquela imagem e pedir bênçãos para que aquela imagem está representando. Jesus não nesse sentido, ele está correto. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que Cristo, que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque o sacrifício não é vergonha, é a vitória da cruz. Porque o sacrifício dele... É por isso que o cristianismo não é cristianismo, é paulinismo. Segue só o que Paulo falou. Ele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. É uma grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na cruz não é uma derrota. Não é a derrota. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Eu queria chamar a atenção para Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria. Se fosse tão importante... Mas está dentro do amarás o teu Deus, né? Se tu ama o teu Deus, tu não vai ter intermediário, tu não vai colocar uma pessoa no lugar de Deus. Aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E no caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. Poderia ter imagem sim. A imagem... A Igreja Católica não pode ter imagem. Várias mulheres e homens que vocês dizem que servem de exemplos e tudo mais. Ok, beleza. Ter, então. Beleza. Todo mundo Paulo, Pedro, Maria, a Madalena, o Judas Bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Sim. Mas eu não preciso de uma imagem
É que, assim, a imagem... A gente Nem pensa, para me conectar com Deus, a gente e nem pensa, para pedir coisas para a eles. gente pensa de um ponto assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava para escrever. Foram alcançados pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas, mas quando, é igual uma novela Ariel, da Record. quando o padre Antônio Vieira chegou a aqui... história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. Eles pregam... Uma coisa que ele tá negando aqui, o Ariel, é que as pessoas oram para as imagens. E as pessoas oram para as imagens. Isso acontece. Inclusive, dentro da liturgia católica, fala que Maria intercede pelos pecados. Como der. Né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus precisa de imagem para convencer alguém? Deus se fez carne. Ah, desculpa, eu não vi, tinha acabado. Tudo bom? Tudo bem, Ariel. Meu nome é Nick. Prazer, Nick. Tenho 35 anos, sou autônomo e um entusiasta da fé e da pureza. Nossa, bonito. Cara, eu entendo que você faz imagens, né? Que você tá falando sobre imagens, mas eu queria entender de você, né? O que essas imagens representam? Essas imagens, quando eu tô no meio do meu dia, por exemplo, trabalhando lá, ocupado, fazendo o que for, né? Cuidando da minha filha, tal. Quando eu olho para um cantinho da minha casa e eu vejo, por exemplo, Cristo crucificado, eu lembro que ele morreu por mim. E naquela hora eu faço uma oração para ele. Então é um memorial. Sim. Tá. Nas outras divindades, outros santos, né? Há divindade neles? Não. Não, nenhum. Não, olha só. Na verdade, eles são partícipes da natureza divina, né? Segundo a segunda carta de São Pedro. Eles estão tão unidos a Jesus Cristo que já não... A carta de Pedro não fala sobre imagem, não fala sobre orar para pessoas intercedendo. São mais eles que vivem, é Cristo que vive neles. Quando a gente fala da vida de um santo, e a gente diz que ele é exemplo, não é que ele é bonzão, foi lá e fez tudo que Jesus mandou, não é isso. É que a gente sabe que Deus encheu tanto ele de graça que ele fez aquelas boas obras. Não é ele que fez aquilo ali. É Deus fazendo nele. Ter procissões para Maria, procissões são formas de lembrar o povo, né? Da missão de Maria, como então, ela por que viveu. Uma busca para Maria de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim? Por que é isso? Para eu pensar assim na... É uma veneração? É uma veneração que nós damos, sim. Então, a veneração é um ato religioso. A veneração de uma criança, a veneração é um ato histórias para uma criança. A veneração é um ato religioso ou não? A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer então, que aquela pessoa está cheia de Deus. Então é antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia não tem um ato religioso para adorar imagens. Eles guardavam, por exemplo, as roupas de São Paulo, nós temos aqui em Atos 19. Agora, se a veneração, né, ela não é um ato bíblico, é um ato humano. Não, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos. Atos 17, 29, olha aí pra gente. 17. É o versículo em que nós temos São Paulo com a... 29. Atos 17, 29. Versículo 29. Não é isso que eu queria... Não, mas eu queria que você lesse ele pra mim, por favor. Vamos ler aqui. 17 e 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não, mas você acha que eu penso que um crucifixo é o próprio Deus? Você realmente acha isso? Eu tô falando assim, há um diferencial em ser arte. Então, a parede preta é um estilo de arte, né? E ter as imagens, como você falou pro outro ali, é uma arte. Eu concordo com você. Mas, quando há uma veneração, uma divindade, algo que eu busco achar nele ali, cara, a parede preta, a parede preta... dos ídolos. Como você se guarda dos ídolos? A parede preta e a luz piscando causa na pessoa euforia. Não, nem sempre. Mas os caras são da transmissão aqui, né? Todo mundo da transmissão aqui, né? O preto, na transmissão, não ajuda, não auxilia nas luzes, na fumaça, nas outras coisas? O pessoal que tá lá não tá pela transmissão. Lógico que tá, pô, porque aconteceu uma experiência. Se a gente for levar isso para o campo da neurociência, a gente vai saber que existe, sim, a luz baixa, a música emocional, para que a pessoa se emocione. E muitas vezes, na maioria delas, dentro das igrejas, a pessoa confunde emoção com o toque do Espírito Santo. E isso é estratégia de programação neurolinguística para que as pessoas fiquem sensíveis e aí depois vem aquela lapada, né? Vem a facadinha do Bolsonaro. Dá a oferta, dá o dízimo, entrega a chave do teu carro. Geralmente é assim que acontece. Depois que houve a transmissão, foi depois do Covid, ele começou a ter as paredes pretas. Mas não é isso. Na verdade, isso é um fenômeno das mega churches nos Estados Unidos, que tem até pastor voando. Eu recomendo que vocês pesquisem aí, já chega no Brasil aí. Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Então eu posso colocar um exemplo. Mas esse é o problema da reforma protestante. Então eu posso falar que todo católico todo católico é pedófilo? Todo católico é pedófilo? O problema da todo católico é ladrão? O problema da reforma protestante é esse. Todo católico é gay? Você tá dizendo, se alguém não segue a doutrina da igreja, isso não vira doutrina. É um mau comportamento. Mas não é doutrina da igreja. Eu vou trazer para você até aqui o Atos 15, né, que é o período em que pagãos estão se convertendo para o cristianismo, lá em Antioquia, e os apóstolos se reúnem porque tinha gente dizendo, eles não estão seguindo a circuncisão, que é uma coisa do Antigo Testamento que tem que seguir. Então a gente precisa que eles se circuncisem. Tem o concílio de Jerusalém... Deixa eu concluir o argumento. Deixa eu concluir o argumento. Por que não acham os apóstolos fazendo imagem de Jesus? Deixa eu concluir o argumento. Não há. Em Atos, porque eles não eram artistas, eram pescador. Mas ele podia pedir pra alguém fazer, pô. Porque quem faz são realmente as Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, diz que sim, que já havia pinturas de Pedro e Paulo e esculturas de Jesus Cristo em Mas na Bíblia Cesareia de Filipe. Você tá falando de história, não é na Bíblia. A gente já discutiu na primeira vez que a Bíblia não é a única autoridade. Eu acho errado. Pode ir? Vamos lá, cara. Eu acho que, na realidade, não pode fazer a imagem. Você é teólogo e apologeta, você vai saber teólogo eu não sou. Melhor do que eu. É um pouquinho do outro, né? Tem o texto, não farás imagens, nem do que está acima, nem do que está abaixo. No Antigo Testamento, é Êxodo 20. E antes de você ler, só uma pergunta honesta. Deus traçou a proibição. A proibição enfim, venerar imagens e tal. E, na realidade, fazer, né? Já começa bem antes de venerar. Eu não sei onde que ele revogou esse mandamento.
Eu estava mostrando, inclusive, antes da gente cortar, né, em Atos 15, tudo que é específico dos judeus que precisava continuar adiante, os apóstolos ali decidiram. Por exemplo, decidiram que não era mais necessário fazer a circuncisão, certo? Ou comer carne de porco, ou guardar o sábado. Tudo isso não aparece ali. Eu me refiro em Atos especificamente 15. ao mandamento. Então, eles disseram, tudo da antiga aliança, que era específico dos judeus, que passa para adiante, está em Atos 15. Lá não tem nada de proibição das imagens. Foi revogado. Sim. Por quê? Quando a gente vai para Êxodo 20, isso está na tradição oral. E lá, não aparece escrito, entendi. então está na nossa tradição Aí, oral. como a Igreja Católica está a par e passo, né? A tradição e a escritura. Mas na prática, mas a escritura diz isso. Engole a não, 2 Tessalonicenses 2,15 seguir todas as tradições orais escritas. A tradição, por exemplo, faz questão de imagem, só para seguir todas as tradições orais e escritas. 2 Tessalonicenses, escrito no 1º século, entre judeus. Você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Isso foi definido com termos no século IV. Isso que ele falou é verdade. Eu não acredito que Deus é trino, mas isso foi definido no século IV. E se todo cristão acredita que Deus é trino, acredita na Igreja Católica. Ou no que a Igreja Católica decidiu. Se a gente for olhar no livro de Romanos, por exemplo, a gente sabe que os primeiros cristãos, ou os cristãos, como diz no livro de Romanos, eles não foram chamados por eles mesmos de cristãos, porque eles não eram. Eles eram judeus helenizados, mas eles eram judeus, eles seguiam a liturgia judaica. E eles foram chamados de cristãos pelos romanos, pelos próprios romanos, num território fora de Jerusalém. Isso é para vocês perceberem que até o próprio termo cristão não vem dos apóstolos. Eles não se denominavam cristãos. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui, porque ele já está bastante extenso e deu para vocês perceberem muita coisa. Obviamente eu queria falar muito mais, queria deixar mais pontos com relação a esse vídeo, com relação a esse debate, mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa também a tua opinião, deixa também o teu comentário, porque é importante a gente vir debater, discutir sobre determinados assuntos para que a gente possa expandir a nossa mente, expandir o nosso conhecimento cada vez mais e conseguir tirar conclusões com relação a isso que acontece dentro das religiões. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal para ver mais vídeos como esse e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima!